Saudações a todos, aqui quem fala é o camarada Gabriel, o fundador do projeto Prometheus. E hoje eu tô com um vídeo que a gente escolheu o tema juntos no nosso perfil do Instagram, né, que tá aqui embaixo, vocês podem segui-lo. A partir das votações dos nossos seguidores, nós escolhemos um tema hoje para ser tratado, que é de vital importância a compreensão para o futuro de quem permanecer no Brasil. Então, o tema desse vídeo hoje vai ser: o Brasil se tornará evangélico e a culpa é da Igreja Católica. Esse é o tema que eu escolhi para ser uma sugestão e vocês votaram, então é o tema que a gente vai falar hoje, né? Antes de mais nada, deixar para vocês claro aqui que eu fiz as correções nos áudios, nesses próximos vídeos eles estão corrigidos, né? Houve um problema no meu editor, que ele não me deu a percepção correta no momento em que eu adicionei uma trilha sonora no último vídeo, acabou se sobressaindo na minha voz em muitos momentos do vídeo. Eu fui perceber isso só depois que eu assisti de fone, e de fone de ouvido parecia que estava tudo bem. Mas enfim, houve essa correção, agradeço a quem me informou. E fica minhas redes sociais na descrição do vídeo aí para vocês poderem seguir. E tem também na aba de links do canal, né? Tem o nosso perfil no Instagram, onde nós dissecamos vários assuntos a respeito da terceira posição, do catolicismo romano e do nacionalismo, né? Assim como também temos uma aba específica ali para o nosso perfil pessoal, né? Que é geralmente onde eu promovo esses temas que tem um alcance maior e falo um pouquinho mais das minhas convicções pessoais, né? Não só de forma técnica como no perfil da escola, mas de uma forma pessoal, como indivíduo, né? Não como instituição, como esse canal aqui. Tem também o nosso canal do Telegram, para todos que seguirem, que é uma extensão do perfil da escola, né, por sua vez, e não do perfil pessoal. Apesar de que alguns vídeos que eu publico no pessoal eu deixo no canal do Telegram, o canal ele é da escola, tá? O perfil no Telegram pertence ao perfil da escola no Instagram. E então todos os temas que a gente publica no Instagram a gente faz uma extensão pelo Telegram. E todos os materiais disponíveis em todas essas aulas são 100% gratuitos, tá bom? Enfim, deixando dito aqui esses avisos que estão na nossa aba de links principais, vamos direto ao ponto, né? Qual que é o tema que a gente vai abordar hoje, como eu comentei, que é a respeito do seguinte: o futuro religioso do Brasil. Para que a gente possa falar do futuro religioso do Brasil, a gente precisa chegar num ponto, voltar no tempo, em 1958, com a eleição de João XXIII como sumo pontífice em Roma, né? João XXIII foi eleito como Papa, supostamente de forma legítima, apesar das suspeitas da eleição dele ter sido manipulada e ele ser um maçom, né? O que já invalidaria a sua eleição. Mas o que a gente sabe oficialmente é que ele foi eleito, ele se tornou aí Papa e ele deu o início a um processo que, para quem me acompanha sabe bem, chamado Concílio do Vaticano II. O que foi o Concílio do Vaticano II? O Concílio do Vaticano II foi uma reunião geral da Igreja, cujo o maior propósito dele seria reorganizar a Igreja na modernidade, certo? Depois da Segunda Guerra Mundial, a Igreja precisava se reorganizar por conta da rixa histórica entre a Igreja Católica e os judeus. Na Conferência de Salisbury, uma conferência que aconteceu antes do concílio, né, um evento promovido interreligioso, promovido por entidades judaicas e eclesiásticas, houve uma mudança de paradigmas sobre a percepção da Igreja a respeito dos judeus. A Igreja foi acusada de ter corroborado com o antissemitismo no mundo por conta da teologia patrística, ou seja, dos padres da Igreja, né, da chamada teologia da substituição, onde se diz que não há mais legitimidade no povo judeu, pois o verdadeiro povo escolhido são a Igreja de Cristo, né? O que a Igreja Católica pregou por toda a sua história. Mas João XXIII, considerado por muitos, né, dito como o Papa Bom, como eles diziam, ele então atendeu o pedido de um amigo seu, Rabino, que a gente vai falar em outro momento,
Mas um rabino influente acabou convencendo João 23 que era necessário adaptar a igreja ao mundo moderno por conta dos últimos eventos que tinham acontecido e para impedir que a igreja, segundo a visão do mundo, fosse responsável por outros eventos, como foi a proliferação da política do eixo na Europa, né, vamos dizer assim. Então o Concílio do Vaticano II ele existiu propriamente para poder retirar da igreja aquela influência que ela tinha contrário ao judaísmo talmúdico, ou seja, o período pós-Cristo, né, onde o judaísmo se torna outra religião, uma religião rabínica, e o judaísmo cabalístico, né, místico, que vai ter aí a busca mística ativa para trazer o Messias, que é um outro assunto também. Mas em tese o Concílio Vaticano II foi feito para isso. E daí vem a declaração chamada Nostra Aetate, que é uma declaração que foi a gênese final, né, ou foi o bebê que o concílio pariu, que diz que todos os seres humanos têm liberdade ao culto, né, a proliferação da ideia da liberdade religiosa, e que eles não deveriam ser obrigados a se converterem. Mas essa declaração vai além, né? Ela é acompanhada de outros documentos que afirmam isso que eu disse agora, mas ela vai muito além. Ela vai deixar claro ali que a aliança entre Deus Pai e o povo judeu não havia cessado, como a igreja pregou por 2000 anos, né? O concílio vai rever essa ótica e vai revalidar a religião judaica. E nesse momento, em prol de revalidar o judaísmo, a igreja precisou rebaixar o sacerdócio. E daí começam as mudanças litúrgicas, que já não foram promovidas mais por João 23, ele já havia falecido, e foi promovido pelo seu sucessor, né, Paulo VI. Mais um papa supostamente maçom, né, que a gente viu uma colaboração enorme dele para com os judeus. Então, depois desse evento acontecer, a igreja ela se desfaz. A igreja católica ela começa a se mutilar de dentro para fora em prol de se adaptar a esse mundo onde a aliança e a religião revelada é a judaica. Portanto, a igreja é um dos meios de caminho a chegar ao Deus Pai aliado dos judeus. E através desse meio de caminho seria o cristianismo, mas o definitivo escolhido por Deus seria o judaísmo. Nessa ideia, o sacerdócio ele está explicitamente vinculado com a ideia de sacrifício. Então não há sacerdócio sem sacrifício. É o que acontece em toda missa. Missa pré-conciliar, missa verdadeira. O sacerdote, o padre, ele sacrifica a hóstia, o pão, que é o próprio Cristo. Né? Então ele faz a imolação do cordeiro ali, ele repete o sacrifício da cruz em todas as missas. Essa é a gênese da questão. E quando chega no ponto onde é preciso ter uma religião verdadeira e outras que são tentativas de se aproximar dessa religião verdadeira, é preciso retirar então o papel de sacerdócio, pois somente o verdadeiro povo eleito pode ter o verdadeiro sacerdócio. E o concílio não dá mais isso ao Vaticano. Essa ótica foi bastante explorada por Bento XVI, né, o teólogo conciliar, que na época era só chamado pelo seu sobrenome, né, o Ratzinger, que futuramente viria a ser um cardeal, né, um teólogo em ascensão que foi escolhido aí pela seita conciliar para reescrever a percepção da igreja a respeito do judaísmo. Então, a igreja precisou remover o sacerdócio da equação e transformou os padres de sacerdotes de Cristo a presidentes de cerimônias. As missas foram transformadas em sacrifícios para cerimônias. E é o que a gente vê acontecendo hoje. Esse contexto todo é para que vocês entendam que a Igreja Católica existente hoje não é a mesma Igreja Católica da época pré-1958, que terminou com Pio XII. A partir de João 23 começa uma nova igreja, que já estava sendo fermentada há muito tempo, especialmente na época de São Pio X, ali começo do 1900 e pouco, né? Começo do século XX, onde ele combateu ativamente essa igreja que estava se formando, né? Através da heresia do modernismo, né? Ele condenou a heresia do modernismo. Então essa nova igreja conciliar, que ganhou uma nova fase agora com Bergoglio, né? O Francisco I e Leão XIV, Robert Prevost,
elas são igrejas em etapas de construção, são etapas dessa revolução feita por influência judaica. Mas, explicitamente, o que a gente precisa deixar claro é que a Igreja Católica mutilou a si mesma ao ponto de não ser mais a mesma igreja. E é nesse ponto onde começa a diluição da fé católica no mundo inteiro. Estou com os dados aqui. No século XX, até meados ali pré-conciliares, ou seja, até ali entre 1958 até um pouquinho ali no começo dos anos 70, que foi o pós-concílio de fato, o Brasil era 90% católico romano. A gente vê pelos vídeos antigos que havia um consenso de vestimentas, um consenso de ética, um consenso de moral, as lideranças, né, especialmente que a Igreja Católica ela teve uma grande influência no combate à expansão do socialismo marxista, né, do comunismo, especialmente a partir da Revolução Cubana e nas revoluções na Nicarágua. A Igreja se tornou um membro ativo de combate em alguns pontos. Mas depois do concílio, que não condenou o comunismo, né, como haviam outros papas feito, houve uma perca de norte político na igreja e surgiu algo chamado Teologia da Libertação. A Teologia da Libertação ela faz uma leitura marxista do Evangelho. Segundo a Teologia da Libertação, Jesus Cristo não propriamente realizou milagres, mas ele ensinou a partilha. É uma cartilha muito famosa aí sobre a multiplicação dos peixes. Na verdade, seria uma parábola sobre a partilha com os pobres. E os papas da Teologia da Libertação, eles usam essa argumentação, né? O Bergoglio, o Papa Francisco, ele era totalmente ligado à Teologia da Libertação, né? Você pode pesquisar na internet. Ele estudou em locais e frequentava locais que Leonardo Boff, um dos pais da Teologia da Libertação no Brasil, frequentava. Ele promoveu ativamente encontros com lideranças que promovem a esquerda na América Latina. Prevost não é muito diferente, ele enviou uma carta à ONU no início do seu pontificado a respeito do cuidado com os mais pobres e mencionou essa tese da Teologia da Libertação, que é o milagre da partilha, né? Ou seja, ele foi missionário aqui no Peru, um dos locais mais afetados pela Teologia da Libertação, depois do próprio Brasil e da Argentina. Então, a Igreja Católica, ela, na América Latina, ela tomou um posicionamento de esquerda. E daí que entra um outro fator chamado Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, né? A famosa CNBB. A CNBB ela foi uma desgraça para a Igreja no quesito litúrgico. Ela deixou de validar a Igreja Católica. Ela mal traduziu os missais, mesmo os reformados. E ela chegou a promover bispos que eram socialistas assumidos, né, e socialistas marxistas, no caso. Essa instituição, além da igreja, né, para-eclesiástica, vamos chamar assim, ela promoveu ativamente o Partido dos Trabalhadores, o PT. Né? Isso é um fato do qual você pode pesquisar. A CNBB e a Teologia da Libertação são os grandes responsáveis pelo PT ter estado na cabeça do povo brasileiro por tanto tempo e continuam sendo, certo? Em 2025 eles continuam sendo responsáveis pela manutenção social do PT no país, ok? E por que é importante a gente entender isso? Porque foi exatamente por esse posicionamento de extrema esquerda e da esquerda inspirada em Fidel e Che, que houve uma operação de revés. Os Estados Unidos financiaram durante a Guerra Fria a expansão do protestantismo na América Latina. Porque a Igreja Católica, por dados de inteligência dos Estados Unidos e especialmente por observação óbvia, era uma instituição de esquerda, um órgão internacional de esquerda.
né? Muitos falam do Papa que combateu o socialismo, né? O João Paulo II, que na verdade ele financiou pessoas como Boff, né? O próprio Boff chegou a afirmar situações como essa, de não ter recebido repreensões desses papas que diziam combater a esquerda. O João Paulo II, na verdade, ele era um filocomunista, né? Ele tinha, sim, tendências comunistas e ele não concordava com o comunismo de Stalin, da cortina de ferro da União Soviética, mas ele era um comunista ideológico, certo? E ele financiou esse comunismo ideológico abertamente, usando o dinheiro da Santa Sé, financiando o partido de esquerda da Polônia para tentar derrubar a hegemonia cultural deixada pela União Soviética. Então, é importante a gente entender esses detalhes, porque se a gente não souber sobre isso, a gente não vai entender por que os Estados Unidos fizeram essa operação. Era interessante para os Estados Unidos diluir a Igreja Católica na América Latina, porque a Igreja Católica era 100% presente na América Latina, em toda parte. Através da coroa portuguesa e espanhola, a Igreja Católica se expandiu muito, especialmente pela portuguesa. As festividades na América Latina eram incontáveis, né? De Guadalupe a Aparecida, você vê a presença da Igreja Católica em todos esses locais. Então foi interessante para a CIA poder derrubar essa hegemonia cultural e religiosa da Igreja Católica. E aí que entra um elemento chamado Graham, né? O pastor Graham, que foi um grande expoente do movimento gospel, esse homem ele foi amplamente divulgado por agentes estatais americanos, certo? Isso são dados que vocês podem pesquisar. Não estou afirmando que ele foi um agente da CIA, o que pode ter vindo a ser, sim, mas não estou afirmando isso. Estou dizendo que ele recebeu, sim, apoio financeiro e de favores de pessoas ligadas ao estatismo, ao Estado norte-americano, aos Estados Unidos da América. E a partir de Billy Graham, houve a exportação do protestantismo pentecostal e neopentecostal para o Brasil. E é aqui que entra a questão. Se no século XX o país era 90% católico, em 2010 o censo deixou claro que o país era 65% católico. É uma diluição de quase 30%. É um número muito alto. Mas os evangélicos, expoentes pentecostais, não os protestantes reformados, esses pentecostais eram 20% da população, 21% da população brasileira. Em 12 anos, em 2022, o censo atualizou essa noção. 56% da população apenas é católica agora. Ou seja, mais uma queda. E 26% da população brasileira se identifica como evangélica. Certo? Então de 90 fomos para 56. De 2 a 3% que existia antes, fomos para 26. E apesar dos dados terem freado a exposição, né, os evangélicos terem parado de crescer tão rápido quanto estavam de 2010 para 2022, os evangélicos conseguiram a hegemonia política e social do país. O catolicismo ter se tornado uma religião frouxa desde o concílio deixou um vácuo na sociedade. E esse vácuo foi preenchido pela comunidade evangélica. Importando o americanismo, né, o discurso americano, o patriotismo americano, eles ligaram fé e Estado, mas não como a Igreja Católica, que impunha um papa governante sobre os reis da terra, mas como uma coisa única. Os governos democráticos agora são governos messiânicos. Veja, nos Estados Unidos, Donald Trump, ele é tratado como um governo messiânico, o governo de Trump, pelos evangélicos americanos. Você pode pesquisar e ver que ele inclusive criou um gabinete da fé para premiar os evangélicos que promoveram essa agenda, né? A senhorita White foi nomeada ali como a chefe desse gabinete da fé de Trump.
e reuniu outros inúmeros evangélicos, certo? Então, importando isso dos Estados Unidos, que já estava financiando com o governo essas pessoas, as igrejas começaram a migrar dos Estados Unidos para cá, para o Brasil. Elas encontraram um terreno fértil, onde não existia mais elemento igreja católica. Então, a igreja católica passou de ativo a elemento passivo. E pior, tornou-se inimiga do povo, pois o povo brasileiro era um povo muito conservador. Os Estados Unidos representavam o conservadorismo e isso foi importado para dentro das igrejas evangélicas. E os evangélicos acabaram suprindo o papel da igreja católica, agora no Brasil, representada por bispos de esquerda. E até hoje continua assim. Enquanto os pastores evangélicos se nomeavam os portadores da liberdade americana, importada para o Brasil, transfigurada no Brasil. Certo? E isso acaba tendo resultados desastrosos. Porque com o fim das missões de conversão, a igreja foi reduzida a uma ONG de caridade. Com o fim da fé, houve uma queda de vocações, ou seja, menos sacerdotes, menos freiras, menos frades, menos freis, menos até mesmo coroinhas, certo? Menos monges, menos padres em geral. Então, com essa crise no sacerdócio, crise na fé e crise de identidade, a igreja não conseguiu atender a mesma demanda da caridade que ela sempre atendeu. E para quem conhece um pouco de história da igreja, sabe que a igreja católica ela proliferou na época do Império Romano, na perseguição romana, por conta do cuidado com os pobres. Certo? Os romanos, quando os pobres ficavam doentes ou se tornavam miseráveis, eles abandonavam para a própria sorte. Os cristãos cuidavam dessas pessoas. Os cristãos cuidavam das mulheres discriminadas. E, infelizmente, a Igreja Católica perdeu esse norte. E foi esse cuidado que os católicos da época do Império Romano davam que fez com que os pobres se convertessem, a grande massa se converteu, inclusive os soldados feridos que eram largados, certo? O que converteu o império. Um trabalho de formiguinha converteu o maior império do mundo. E, infelizmente, a igreja, com pouca mão de obra e agora com uma ideologia materialista, removendo a equação religiosa, perdeu vocações, perdeu espaço, e o Brasil se proliferou a pobreza, se proliferou a miséria, se proliferaram as favelas. E é aí que entra o papel da igreja evangélica. As igrejas evangélicas vendem algo chamado teologia da prosperidade, onde eles vão dizer que a busca do evangelho ela é material. Né? Então você é fiel a Deus, você ganha dinheiro. Você paga dinheiro para a igreja, você ganha dinheiro. Totalmente herético essa noção, antibíblica e anticristã, mas eles desvirtuam versículos e o povo brasileiro ignorante, analfabeto funcional, como sempre foi, compra essa ideia e financia esses líderes. E é aqui que a gente tem um retorno. Com o dinheiro que esses líderes ganham, muito dinheiro, eles precisavam de uma desculpa. Porque como justificar Cristo dizendo que era mais fácil um camelo passar por uma agulha do que um rico entrar no céu? Claro, nós precisamos desse dinheiro, porque esse dinheiro vai nos ajudar a fazer a caridade aos povos. E aí começam as missões das igrejas evangélicas. E as igrejas evangélicas ganharam, inclusive, a simpatia de membros do tráfico e do crime organizado. E o crime organizado passou a mão em evangélicos de missões. Tanto é que as igrejas estão em toda parte. E muitas facções de crime organizado deixam os seus fiéis, os seus seguidores, se removerem somente se eles se tornarem membros de alguma congregação, certo? E é nesse ponto que a igreja evangélica venceu. A caridade dela para com os pobres nas periferias fez com que o traficante que cresceu vendo a mãe sendo ajudada pela igreja e a mãe indo na igreja apesar de tudo, ele acaba tendo uma simpatia, e isso faz com que ele não ataque
Isso faz com que essa igreja continue tendo fiéis. Isso faz com que ela continue acessando ali aqueles locais onde o Estado não alcança. O Estado é ineficaz. E isso, o Estado é ineficaz, quem dirá a Igreja Católica esquerdista no Brasil e seus bispos que estão preocupados com a manutenção do poder. Tudo isso, para deixar dito, você ainda tem o elemento de que houve uma justificativa final para a Igreja Evangélica, que foi a sua união com a direita. Né? A Igreja Evangélica passou de apoiadores de Lula e Dilma, como o Silas Malafaia sempre foi, para apoiadores de Jair Messias Bolsonaro, né? E cresceram junto com esses políticos que prometiam um discurso de combate à esquerda. Então, eles cresceram juntos, se elegeram juntos, e foi se criando com o tempo a bancada evangélica. Né? E hoje é seguro afirmar que a direita é integralmente controlada pela bancada evangélica. Talvez não pelas pessoas que estão lá como deputados, mas as pessoas que colocam elas como deputados. Como sabemos que o clã Bolsonaro sofre uma influência enorme de Silas Malafaia, por exemplo, né? Essas pessoas também sofrem uma influência enorme umas das outras. Então, some esses fatores. Combate à esquerda, chegada às periferias e promessas de dinheiro, de conquistas, de curas milagrosas para um povo pobre, analfabeto e neoconservador, você tinha receita para proliferação. E deu certo. E isso está se expandindo para a burguesia, com as chamadas churches, né? As igrejas de parede preta, as igrejas de bancos VIPs, as igrejas com shows pirotécnicos e pastores que usam relógios de 200 mil reais. A máfia gospel venceu. A classe pobre e a classe burguesa. Ela uniu burguesia e proletariado através de igrejas neopentecostais teatrais na periferia, que prometem cura e dinheiro, prosperidade, e igrejas descoladas e que prometem um evangelho liberal, um evangelho do tudo pode, que são as igrejas de parede preta para os burgueses, para a burguesia, certo? Tanto é que Balneário Camboriú, o local considerado mais caro do que Dubai em alguns anos, tem um expoente enorme da burguesia pertencente a essas igrejas, churches, né? De parede preta. Então é seguro afirmar que não haverá um reavivamento, né, usando essa palavra importada dos evangélicos, de católicos no Brasil. Não. Nossos bispos são comunistas, os nossos padres são omissos, os catequistas são inúteis e os fiéis são ignorantes. E aqueles padres que deveriam combater isso se unem à ala liberal, ou seja, prezam pela manutenção de políticos que vão entregar o poder à burguesia evangélica. No caso, o clã Bolsonaro, por exemplo. Dando um exemplo aqui, né? Então, finalizando tudo, acho que a gente pode afirmar de forma segura que sabemos estatisticamente que o Brasil se tornará um país evangélico. E isso irá se refletir num país culturalmente marxista, eleito aí o segundo país mais promíscuo do mundo, perdendo só para a Tailândia, nesse ano de 2025, e religiosamente evangélico. Então, senhores, não é brincadeira, né? Especialmente porque nós temos uma bancada evangélica que preza na ala legislativa, né? Ou seja, nossas leis, nosso meio de viver, nossas burocracias sofrem uma influência de pastores e igrejas, monopólios da Bíblia. Então é seguro a gente afirmar que o Brasil se tornará um país governado por juízes, como já o é, banqueiros, como sempre foi desde a inauguração da República, burocratas em geral e pastores, certo? Então é isso que eu queria dizer, né? Deixar bem claro aqui para vocês que tudo foi bastante ancorado em dados, em análise. Vocês podem encontrar esses dados públicos, podem pesquisar o censo de 22, a influência dos evangélicos nos clãs de direita, até com a esquerda, né? E a corrupção da Igreja Católica alinhando-se extremamente à ala da esquerda.
Certo? Dito tudo que a gente precisava dizer, fica a questão, meus amigos. Como resolver isso? Como vocês pretendem solucionar este caso? Fica aí o tema para o nosso, talvez, algum futuro vídeo. Fiquem todos com Deus e viva Cristo Rei.